Olá, seja bem-vindo ao Ecocidade, o programa que fala de sustentabilidade e meio ambiente em São Paulo. Segundo o IBGE, 85% dos brasileiros vivem em zonas urbanas. Com o crescimento da população, aumentam os desafios para tornar a vida mais equilibrada e sustentável. Para ampliar essa discussão, a Escola do Parlamento da Câmara promoveu um encontro para debater justamente sustentabilidade em São Paulo. E para dar continuidade neste debate, eu recebo aqui no Ecocidade Cristi Ganzerpato, que é o diretor-presidente da Escola do Parlamento. Seja bem-vindo, Cristi. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Também comigo, Américo Sampaio, assessor do programa Cidades Sustentáveis. Seja bem-vindo, Américo. Oi, Carol. Obrigado pela oportunidade. Cristi, para começar, como eu disse recentemente, a Escola do Parlamento promoveu o 4º encontro do ciclo de debates SP 2030. Conta pra gente como que foi a escolha, o processo de escolha dos temas destes encontros e por que vocês resolveram destacar a sustentabilidade? A escolha dos temas, ela visou um pouco a gente extrair do objetivo do plano diretor, quais são os principais eixos a serem, de fato, enfrentados. E quando a gente fala em sustentabilidade, é curioso que as pessoas encaram com apenas uma perspectiva, a sustentabilidade. E todo o debate nas audiências públicas, os debates aqui na Câmara, em plenário, toda a discussão na mídia sobre os objetivos do plano diretor, muito se falou, o que queremos dessa cidade sustentável para daqui 20, 30, 40 anos, pensando que o plano diretor vai nos dar o primeiro marco no horizonte até 2030, mas sempre o pessoal demarcando muito isso, queremos uma cidade sustentável. Mas, afinal de contas, o que é uma cidade sustentável? Então, a gente teve que fazer esse debate porque tem que esclarecer para as pessoas que não é um conceito simples, não é um conceito unívoco, não é um conceito atrelado apenas à ideia de recursos naturais, que são importantes, mas para pensar a cidade, ele faz parte, ele é apenas um dos pontos, é um dos nós de uma grande teia de relações. Então, foi importante a gente fazer esse debate sobre cidade sustentável, sobre sustentabilidade, a São Paulo 2030 mais sustentável, para a gente, então, transmitir à população justamente toda a complexidade desse conceito. E, Américo, você trabalha na Rede Nossa São Paulo, num programa que trata exatamente deste tema. Dá para a gente pensar no desenvolvimento da cidade de São Paulo sem pensar na sustentabilidade? É muito complicado você imaginar o sentido do desenvolvimento de uma cidade como São Paulo sem considerar os preceitos e os princípios da sustentabilidade. Lembrando que a sustentabilidade, para um avanço sustentável, mais do que fundamental a interdisciplinaridade dos debates e também a transversalidade dos assuntos. Então, questões como planejamento, o desenho urbano, mobilidade, meio ambiente, educação, saúde, têm que estar todas relacionadas num mesmo sentido para que possa haver um desenvolvimento mais sustentável. E, Cristi, você acredita que a população sabe o que é exatamente sustentabilidade? Olha, eu acho que as pessoas ainda estão muito focadas em apenas um dos pontos sobre o que é sustentabilidade. E a TV Câmara foi às ruas perguntar para a população justamente o que é a sustentabilidade. Veja as respostas. O que é sustentabilidade, você sabe? É a forma inteligente de conservar o nosso planeta e garantir que ele dure mais anos para a nossa prosperidade, para os filhos, para os netos e para ter mais saúde daqui a alguns anos. É você ter os recursos necessários para manter as necessidades básicas da população, sem agredir o meio ambiente e tal. É a relação saudável dos seres humanos com o meio ambiente. Sustentabilidade são medidas que você faz no seu dia a dia e também a nível mais global para conseguir ter uma vivência que não impacte muito o meio ambiente. É você consumir, sem acabar com os recursos naturais. Te surpreendeu, Cristi? Não surpreende porque desde a Eco 92 a gente viu que as pessoas se apegaram muito apenas a essa concepção de sustentabilidade. Mas quando você vai debater a cidade, se eu for debater trânsito, não é debater também uma cidade sustentável, porque eu vou economizar recursos nessa área, vou diminuir a entrada, por exemplo, de pessoas no sistema de urgência do sistema de saúde, portanto, vou estar indiretamente também economizando todos esses recursos que as pessoas falaram ali
apenas pensando no meio ambiente. Então, essa cidade sustentável envolve o complexo que o Américo estava colocando. E como é que qual é o nosso desafio de tentar transformar isso em uma gestão, né, transversal, uma gestão interdisciplinar, os secretários todos pensando conjuntamente nessa cidade sustentável? Isso é um enorme desafio de gestão. Américo, ainda se resume muito a sustentabilidade, né, a questões de reciclagem, resíduos, mas tem uma outra questão também que a gente tem que incorporar, né, o cidadão em outras áreas, né, da sustentabilidade e torná-lo parte desse processo para a gente conseguir ações efetivas? Sem dúvida, a participação é um pilar do desenvolvimento sustentável e isso porque o avanço para uma cidade mais sustentável, ela é indissociável dessa relação entre todos os temas. Então, por exemplo, a coleta seletiva, como você bem mencionou, você tem uma parcela razoavelmente grande da cidade que é composta por favelas, onde você tem ruas e vielas muito estreitas, onde, por exemplo, o caminhão de coleta seletiva não consegue acessar. Então, essas regiões ficam sem coleta seletiva. Então, veja, para conseguir avançar com a coleta seletiva, com a reciclagem, se precisa pensar o planejamento urbano e a habitação. Então, esse é só um exemplo que mostra como a questão da sustentabilidade vai relacionando diversos temas e para que se possa avançar, a participação da população, a transparência deve ser um eixo central. Já que a gente falou de coleta seletiva, vamos ver então o que a população acha fundamental para preservar o meio ambiente. Veja as respostas das ruas. O que você faz no seu dia a dia para contribuir e tornar a cidade mais sustentável? Eu tento jogar o lixo nos lugares certos, não poluir a cidade, economizar água, tomar banho curto, mesmo no frio. Normalmente eu me preocupo muito com essas ações, eu me preocupo com a reciclagem, com o material que a gente separa para não danificar o meio ambiente. O óleo a gente não deve jogar na pia, porque ele realmente vai causar um dano quase que irreversível à água, né, poluindo os rios. O máximo que eu consigo é a reciclagem, que é separar o lixo em casa e no trabalho também. Eu tento, lá em casa a gente separa o lixo reciclável do lixo normal. Como a cidade pode se tornar mais sustentável, na sua opinião, Igor? Eu acho que criando mais espaços públicos, com mais verde e integrando mais a natureza junto a esses espaços. Eu acho que em São Paulo, principalmente, a gente tem muito pouco isso. Eu acho que ter política pública para garantir sustentabilidade na cidade é bem melhor do que focar só no indivíduo. Olha, a gente conferiu as respostas, Américo. Essa última menina, ela falou bem, né, o que a gente está comentando aqui. Qual foi a sua impressão de todas as respostas da população? Eu acho que você tem... O ponto positivo é que você tem, pelo menos, um imaginário comum do que é sustentabilidade. Sempre está associado a uma cidade mais saudável, mais... em alguma medida mais acolhedora, mas o que o Cristo comentou aqui é interessante, quer dizer, por mais que você tenha esse imaginário coletivo, ainda é muito restrito ao tema ambiental, a uma questão muito individualizada também. A gente tem uma dificuldade em avançar com o debate da sustentabilidade, uma perspectiva mais coletiva, de um bem-estar comum. Mas acho que é um processo, quer dizer, a pauta da sustentabilidade vem crescendo aí nas últimas décadas e cada vez mais atrelada a políticas públicas, como a última entrevistada comentou. Mas, enfim, acho que tem esses dois pontos positivos e negativos, mas o horizonte, a perspectiva, ela é auspiciosa. Quer dizer, acho que temos aí um bom campo para avançar, porque o que está dado é que as cidades e as metrópoles, como estão hoje, são insustentáveis para todos. E, Cristi, você acredita que um dos principais desafios, né, em torno dessa questão ambiental é realmente mudar a forma de pensar e até de agir da população? Olha, nos últimos 25 anos, né, quando a agenda ambiental entrou forte no Brasil, a gente acabou sendo refém de uma deturpação do lema pense globalmente, haja localmente. As pessoas acabaram, até pela condição efetiva de vida na metrópole, esse lema foi absorvido no seguinte sentido, de eu faço o meu pedacinho aqui, vários ali falaram, o máximo que eu consigo é separar o lixo. As pessoas acabaram incorporando a ideia de que essa pulverização radical da ação individual, sem se preocupar que existe necessidade, de fato, de uma participação e uma coordenação ampla, né? Que é o que a Munícipe fala ali na última intervenção, de temos que romper com essa visão deturpada de que
A ideia de sustentabilidade é simplesmente uma visão radical de agir localmente e basta pensar globalmente para as coisas se resolverem, né? Temos que interagir globalmente, esse é o ponto. Como é que a gente interage na sociedade, como é que o poder público fomenta esses espaços de participação? Esse é o grande desafio. Olha, Américo, o Cristi está falando dessa questão, a gente precisa de ações integradas, né, aqui na capital, além dessa mudança da população na forma de agir e pensar. Mas aí a gente tem uma outra questão, tem como a gente ter desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade aqui na capital? Sem dúvida, inclusive cada vez mais acho que fica muito claro que a afirmação, na verdade, ela é oposta. Sem a sustentabilidade não vai haver desenvolvimento econômico e justamente pelo impacto que o desenvolvimento econômico, como nós entendemos hoje, quer dizer, apartado de um desenvolvimento social, de inclusão social, de redução das desigualdades, como isso gera gastos enormes para a cidade. Então, você pega, por exemplo, a questão da mobilidade aqui. Você tem uma política de subsídio que você vai exponencialmente aumentando o preço da tarifa. Ao passo que você tem políticas federais, agora talvez isso mude, mas políticas federais que você tinha um incentivo ao consumo do carro e você tinha um controle do gasto do preço da gasolina. Então, qual é a informação que chega para o cidadão? Bom, está tão caro o ônibus e é de tão ruim qualidade e a gasolina está tão barata e tem tanto incentivo de crédito que é melhor eu ir trabalhar de carro do que eu ir de ônibus. O que acontece é que nós vamos ter nos próximos 15 anos mais de 50 mil mortes na cidade de São Paulo por conta da poluição do ar. Então, o gasto que você vai ter nas UBSs, nos hospitais, com saúde pública, por conta dessa política, freia o desenvolvimento econômico. Então, cada vez mais fica claro que sem o desenvolvimento sustentável, sem essa perspectiva da sustentabilidade, não vai haver desenvolvimento econômico. Pelo contrário, você vai ampliar gasto e você vai retroceder do ponto de vista da qualidade de vida na cidade. Olha, nós vamos continuar nosso debate daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Ecocidade. Não saia daí. Estamos de volta com o Ecocidade. Hoje falando de sustentabilidade em São Paulo. Eu recebo o Cristi Ganzerpato, diretor-presidente da Escola do Parlamento, e também Américo Sampaio, da rede Nossa São Paulo. Cristi, a gente estava conversando, né, sobre essa conciliação de desenvolvimento econômico e sustentabilidade aqui na cidade de São Paulo. Você também acredita que é possível? Bom, a sustentabilidade, ela também pode ser rentável dentro da economia de mercado. Você tem o exemplo da cidade de São Francisco, onde toda a cadeia, né, de reciclagem, ela gera milhares de empregos, ela dinamiza a economia local e é referência mundial. O que não quer dizer que, ao mesmo tempo, você não necessite de uma série de regulamentações sobre esse processo para manter essa relação virtuosa entre desenvolvimento e sustentabilidade. Há uns 2 meses saiu uma reportagem no New York Times mostrando aí o inverso, né? Como algumas cidades nos Estados Unidos e no Canadá que tem forte processo de economia de reciclagem, estão sofrendo problemas que agora a reciclagem não está mais se tornando rentável. Você tem uma inovação tecnológica nos setores de produção primeira, que acaba sendo mais barato você produzir um bem do zero do que reciclar. Aí gera um curto-circuito no processo todo de economia da cidade. Então, claro que a gente tem que enfrentar esse desafio, né? Faz parte dentro da lógica de economia de mercado, como é que a gente incorpora isso na gestão da cidade e tudo mais, mas também não são soluções fáceis, né? Olha, a TV Câmara foi às ruas também perguntar para a população o que é a qualidade de vida. Acompanhe as respostas. O que é ter qualidade de vida para você? Para mim, qualidade de vida é você se sentir feliz com aquilo que você faz. Você estar bem diante da sociedade, perante as pessoas, se sentir bem com aquilo que você faz e o que você proporciona para as pessoas que estão perto de você. Você conseguir fazer as coisas que você gosta, tendo recursos para isso. Qualidade de vida é você morar numa cidade que não tem trânsito, que o ar é puro e que as pessoas são educadas.
Qualidade de vida é estar com amigos, é ter um tempo para meditar, para fazer alguma coisa que você gosta, ter uma boa alimentação. Acho que é fazer o que você gosta sem se preocupar muito com dinheiro. Viver sem trânsito, com bastante dinheiro e ter uma vida de sucesso, tanto profissional quanto a vida nossa social mesmo. Estou sempre buscando, fazendo cursos, por menor que seja, sempre é prazeroso, para não ficar naquela coisa de não fazer nada, me estressa ficar parada. A gente acompanhou as respostas da população, algumas já foram de encontro com o que a gente comentou aqui, a questão da mobilidade, até o trânsito, para todo mundo, né, acaba prejudicando a qualidade de vida. E, Cristi, no encontro que recentemente, né, debateu a sustentabilidade, vocês apresentaram o resultado de uma pesquisa. Conta pra gente que pesquisa é essa e quais foram os principais resultados. Então, a gente desenhou essa pesquisa no começo do ano, né, para pensar um pouco esses vários aspectos, né, da vivência cotidiana da população da cidade de São Paulo, até para poder subsidiar todos os encontros, né, do São Paulo 2030. Então, a pesquisa era muito grande, né, com uma série de questões feitas, entrevista porta a porta na casa das pessoas, uma amostra de 2.049 pessoas por todo o território da cidade. E a ideia foi muito isso, né, de pensar, né, dentro do território paulistano, qual é a percepção de fato das pessoas a respeito dessas questões todas, né, de a sustentabilidade, a questão da mobilidade, a questão do conhecimento, inovação, a questão da governança metropolitana. Então, foram várias as discussões suscitadas pela pesquisa. E uma delas, concernente à sustentabilidade, puxa muito um pouco da fala que a gente viu agora das pessoas sobre o que é a qualidade de vida, né? Todos ali foram uníssonos, né? Eu quero uma cidade sem trânsito. E aí a gente retoma o primeiro mote da nossa conversa. Mas pensar uma cidade sem trânsito não é também encarar a sustentabilidade, encarar a política pública de trânsito, de mobilidade, não é encarar a sustentabilidade? Tudo isso a pesquisa também nos permitiu pensar um pouco. E, Américo, qual que é a sua avaliação dessa pesquisa, do resultado? Eu acho que ela expressa bem um pouco quase que o pacto que nós temos na sociedade com relação ao que é qualidade de vida e o que as pessoas querem da cidade. Talvez o que aconteça é que essa mediação entre o indivíduo e a cidade, ela ainda está muito permeada por agentes que não expressam informação com franqueza e com necessariamente com veracidade. Talvez uma aproximação maior no sentido de uma cidadania mais ativa, em que a população se apropriasse de verdade da cidade, dos reais problemas e dos reais desafios, talvez isso, ao longo do tempo, altere um pouco a impressão que as pessoas têm da cidade. Eu digo isso porque um resultado que me chamou bastante a atenção é quando as pessoas falam o que vai melhorar na cidade, qual que é a perspectiva. Lá em último lugar, com 0,9% de resposta, estava a melhora da desigualdade social. Quer dizer, um fator tão forte, um traço tão marcante da nossa cidade está em um dos últimos lugares e o primeiro lugar estava o desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, você ainda tem num consenso da sociedade a ideia de que o desenvolvimento econômico pura e simplesmente traz vantagens, o que não necessariamente é verdadeiro. O que a gente vê então, Américo, que é impossível, né, dissociar desigualdade social, qualidade de vida e também sustentabilidade. Tem que caminhar tudo junto. Exatamente, é o que a gente sempre destaca. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós falamos em você conseguir garantir um lugar, uma cidade, um estado, um país que se desenvolva, garantindo que as gerações futuras tenham as mesmas condições de desenvolvimento, as mesmas oportunidades, as mesmas condições de qualidade de vida, mas no presente isso tem que valer para todos, isso não pode valer só para alguns. Então, a ideia da inclusão social, da dignidade humana e do combate à desigualdade são elementos estruturantes da sustentabilidade. Mas você vê ainda que isso, no consenso, como a gente viu aqui nas entrevistas, ainda está um pouco indissociado e, na minha avaliação, muito porque você tem agentes que fazem uma mediação entre os problemas da cidade e o indivíduo, né? O que realmente deturpa um pouco a impressão.
E, Cristi, durante os debates, né, do encontro, do quarto encontro do ciclo SP 2030, uma das questões que foi amplamente discutida foi exatamente isso. Precisa reduzir a desigualdade social para a gente ter uma cidade mais sustentável. Enquanto isso não acontecer, a gente não avança. É isso mesmo? E o mais interessante também, quando a gente instigou esse debate, né, de a necessidade de uma cidade sustentável passar pela redução da desigualdade, a gente se deparou também com um outro entrave, né, que também na pesquisa aparecia, que se a gente, para fomentar uma cidade sustentável, necessariamente temos que fomentar a participação, porque a participação vai dar a qualidade, né, esse novo desenho de políticas públicas. Por outro lado, a pesquisa aponta que o paulistano ele participa muito pouco das várias instâncias possíveis, né, de atuação coletiva. Ele participa pouco da associação de bairros, ele participa pouco da associação na escola, né, acompanhando o filho, ele participa mais nas associações religiosas, mas aí a natureza da participação passa por um crivo individual. O que a gente está justamente discutindo aqui é o dilema todo de romper a lógica centrada no indivíduo, que é o necessário para a gente construir uma cidade sustentável, e as pessoas ainda estão presas, né, na dinâmica muito individualista, né? Então, como é que ela vai pensar a desigualdade como um fator essencial para uma cidade sustentável se ela também sequer está interessada em pensar o seu próximo? Ela não participa das discussões no seu próprio bairro. Os desafios para um gestor público são gigantescos e, de novo, a gente retoma o mote do Américo de só é possível encarar de forma transversal e interdisciplinar. A gente está quase chegando ao fim do programa. Américo, qual que é a sua mensagem final, né? O que a gente precisa fazer efetivamente para tornar São Paulo uma cidade mais sustentável? Acho que o ponto central, Carol, é a radicalização da democracia. Precisamos democratizar a cidade em todos os sentidos, conseguir dar mais voz para a população, temos que respeitar a soberania popular, destravar os mecanismos de democracia direta, conseguir instituir mecanismos em que a população participe efetivamente dos rumos da cidade, com mais transparência, com mais responsabilidade. E tudo isso numa perspectiva de tornar claro que a integração entre as secretarias, entre os temas e também a relação entre a prefeitura e a sociedade são elementos fundamentais e estruturantes para que haja o desenvolvimento sustentável e que a gente consiga reduzir a desigualdade. A descentralização da gestão municipal é um ponto importante também nesse processo para que as políticas públicas sejam melhores, mais eficientes e com impacto na qualidade de vida da população. Cristi, a sua mensagem final sobre o tema? Olha, não tem como não acompanhar a reflexão do Américo. As pessoas acham que o poder público não é responsivo, né, aos clamores, né, das ruas. Mas o poder público é, sim, muito responsivo. Ele está sempre muito pautado, né, pela forma como as pautas populares se deslocam e navegam. Então, eu sempre brinco, né, quando a gente conseguir romper esse dilema no qual, hoje, no meu dia a dia, quando eu recebo a convocatória, né, da reunião de condomínio do meu prédio, por baixo da porta do meu apartamento, e eu olho aquilo com desprezo, aí simplesmente a gente não vai conseguir mudar nada. O nosso desafio é, em que momento eu vou conseguir fazer com que essa pessoa participe, né, ativamente dessas instâncias, nas instâncias locais, né, fomentar as instâncias locais mais básicas, mais simples, que parece que não estão influenciando na vida pública, mas é a partir dali que você cria essa cultura da participação. Ela, aos poucos, vai, então, desviar o seu olhar para pensar o seu próprio bairro, vai começar a participar das instâncias da sua prefeitura e vai se apropriando da cidade. Ao se apropriar da cidade, essas pessoas vão poder, então, realmente abraçar essa agenda de o que é uma cidade sustentável, que não somos nós, os gestores, que vamos dizer qual é a cidade sustentável. São as pessoas participando ativamente no seu bairro, na sua primeira instância de vivência, que é a sua cidade que ela encara dia a dia, né? E, Cristi, quem quiser saber mais, né, sobre os eventos da Escola do Parlamento deve fazer o quê? Todos os nossos cursos são gratuitos. Você pode se inscrever através do site da Escola do Parlamento, que é o câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento.
Caso você não consiga vir, todos os eventos são transmitidos ao vivo, né, pelo site da Câmara, pelos auditórios online, e todos permanecem gravados também para você poder assistir depois da sua casa. Muito obrigada pela participação aqui no Ecocidade, Cristi. E Américo, qual que é o seu contato, né? O contato da Rede Nossa São Paulo, quem quiser saber mais sobre o programa Cidades Sustentáveis também. Quem quiser mais informações, toda a nossa agenda, as nossas ações, toda a nossa agenda de trabalho está disponibilizada no nossasaopaulo.org.br e no site do programa Cidades Sustentáveis, que é cidadessustentáveis.org.br. Todas as informações relativas às cidades mais sustentáveis estão sempre disponibilizadas lá. Muito obrigada pela participação também. Obrigado. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.